Olá, é bom ter você de volta. Com esse vídeo vamos iniciar uma série que retorna aos aspectos formais da apresentação do recurso em revista, alguns aspectos processuais que são de grande relevância ainda hoje. Assim, esse será o primeiro vídeo da série que vai tratar do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. Nesse primeiro vídeo nós vamos ver o teor desse dispositivo e nos vídeos subsequentes nós vamos tratar de cada um de seus incisos, destacando os detalhes que sejam mais relevantes, que são particularmente relevantes para a correta e mais adequada apresentação de recursos perante o TST. É assim então que nós chegamos no parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, que traz a seguinte redação: sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Inciso 1º, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia, objeto do recurso em revista. Os primeiros elementos que temos que verificar aqui é essa primeira expressão, sob pena de não conhecimento, ou seja, trata-se de exame a ser procedido no juízo de admissibilidade do recurso em revista, ou seja, mesmo antes do exame do mérito das questões veiculadas no recurso em revista, e a consequência para o não atendimento de qualquer desses requisitos previstos no parágrafo 1º-A do artigo 896 é o não conhecimento do recurso em revista, ou seja, não se adentra ao mérito do recurso em revista para examinar as questões trazidas pela parte, ou seja, a pretensão recursal da parte já é obstada por um aspecto processual. Essa concepção deriva especialmente do termo indicado na legislação, ou seja, que é o ônus da parte. O ônus processual se constitui daquela prática, a prática de um ato processual cuja não realização traz prejuízo à parte. No caso, o prejuízo vem a ser esse não conhecimento do recurso. Em vídeos subsequentes, nós vamos tratar de alguns detalhes que a jurisprudência vem assentando acerca desse e de outros dispositivos. Mas o importante destacar nesse primeiro inciso é a necessidade da indicação do trecho da decisão recorrida, que consubstancia o pré-questionamento, ou seja, em síntese, a parte tem que transcrever no recurso revista, no corpo do recurso revista, especialmente na parte que trata daquele tema especificamente veiculado, o trecho do acórdão do Tribunal Regional que representa o pré-questionamento, ou seja, como falamos até em vídeos anteriores, o pré-questionamento é uma figura que se verifica pelo retrovisor. Você verifica se o Tribunal Regional se manifestou sobre aquela questão, ou seja, se aquela questão já estava presente, se houve um questionamento anterior daquela questão antes dela ser submetida ao Tribunal Superior do Trabalho por meio do recurso em revista. A forma mais específica e a mais aceita que atualmente se tem para o desempenho desse ônus, nós vamos ver também em vídeos subsequentes. O importante aqui é que a necessidade da indicação expressa desse trecho, questão que não era exigível antes. No inciso 2º do parágrafo 1º-A do artigo 896, traz que é ônus da parte indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST que conflite com a decisão regional. Aqui a gente de alguma sorte justifica porque passamos vídeos subsequentes tratando de forma tão detalhada como se configura e como se demonstra essa contrariedade ou a violação a dispositivo de lei. Por quê? Porque tanto já era, por assim dizer, uma exigência extralegal, ou seja, não contida em lei, que a parte explicitamente de forma fundamentada, como é natural do peticionamento jurídico, que a parte seja explícita e traga fundamentação clara acerca do que se constitui, de em que se constitui a contrariedade ou a violação a dispositivo de lei. A partir da edição ou da vigência do inciso 2º do parágrafo 1º-A do artigo 896, essa exigência, que era decorrência da própria doutrina e da alguma exigência da jurisprudência, agora se tornou exigência legal, correspondendo igualmente à sua não satisfação ao não conhecimento do recurso em revista. E mais uma vez aqui também nós vamos tentar identificar de forma tão detalhada quanto a jurisprudência revele no que se constitui a satisfação adequada dessa exigência.
No inciso terceiro, então, desse parágrafo, nós temos que é ônus da parte expor razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição da Federal, de súmula orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. Esse dispositivo parece alguma coisa como óbvia, trazer alguma disposição como óbvia, mas, entretanto, quando se observa o texto ou a forma como alguns recursos e revistas são apresentados, essa obviedade é superada por conta de alguns recursos efetivamente não serem claros, sequer trazem qualquer tipo de fundamentação jurídica especificamente direcionada ao fundamento exigível para o recurso de revista. Como vimos antes, o recurso de revista é um recurso de fundamentação restrita, assim sempre coube à parte especificar que dispositivo de lei ou da Constituição era violado, ela entende violado, qual súmula ou orientação jurisprudencial se supõe a contrariedade. Com esse dispositivo agora, torna-se uma exigência legal que pode corresponder diretamente, de forma imediata, ao não conhecimento do recurso de revista. Um detalhe também que vamos examinar é como se está dando a interpretação da jurisprudência acerca desse termo, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. A jurisprudência mesmo simulada do TST já trazia uma referência similar a essa necessidade da impugnação integral de todos os fundamentos da decisão do regional. Entretanto, tem-se agora um requisito adicional de que haja essa impugnação específica de todos os fundamentos jurídicos. E, mais uma vez, o que parece a um primeiro momento óbvio, mas como se vê ainda depois da edição da lei que instituiu o parágrafo 1º-A do artigo 896, persiste a ocasião em que não se dá essa impugnação integral, ou ainda menos, como vimos quando tratamos da hipótese de violação a dispositivo legal, que na decisão regional se dá de forma escalonada, ou seja, cada termo da decisão traz como consequência o termo seguinte. Algumas vezes as partes trazem uma fundamentação que não observa, alegações que não observam esse encadeamento. Consequentemente, a impugnação a apenas um dos fundamentos da decisão recorrida torna insuficiente essa impugnação, pois, ainda que acolhida aquela pretensão recursal, permaneceria um fundamento jurídico autônomo que daria ensejo a manutenção da decisão. Mas esses também serão aspectos que examinaremos com mais devagar em outro vídeo. Uma novidade subsequente veio a ser o inciso 4º do parágrafo 1º-A. Ele não constava da redação original desse parágrafo introduzido ao artigo 896 da CLT. Assim, constitui-se como requisito adicional transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para o cotejo de verificação de plano da ocorrência da omissão. Provavelmente nós não vamos repetir toda a exposição acerca de como se constitui e como se alega a negativa de prestação jurisdicional. Nesse caso, eu vou apenas remeter vocês a os vídeos anteriores que nós já fizemos, que tratam especificamente de em que se constitui esse fenômeno, essa ocorrência processual da negativa de prestação jurisdicional e qual a forma adequada de manifestá-la. A novidade trazida no inciso 4º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT é que torna-se exigível na apresentação do recurso em revista de que a parte não só transcreva a eventual fração da decisão recorrida quanto à matéria de fundo, mas uma vez que ela suscite, ela traga preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, há necessidade de transcrição do trecho da peça dos embargos declaratórios e da decisão que rejeita ou pretensamente teria examinado esses embargos de declaração.
Esse é um outro ponto relevante que examinaremos em vídeo próprio. Mas o importante destacar aqui é essa necessidade de que a parte transcreva especificamente parte da sua peça recursal referente aos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal Regional do Trabalho e ainda transcreva especificamente o pronunciamento do regional acerca do exame desses embargos de declaração. Há uma questão de que, tratando-se de negativo de prestação jurisdicional, provavelmente é a questão de realmente não haver um trecho do acórdão regional original que tratasse da matéria. Entretanto, a parte vai ser obrigada a trazer o trecho de seus embargos que revelavam o pedido com esse pronunciamento, com o pronunciamento acerca desse tema que foi objeto da omissão no primeiro julgamento do recurso ordinário, e ainda o trecho da decisão regional que apreciou esses embargos, e ainda que alegadamente não teve o condão de resolver essa alegada omissão. Esse texto do inciso 4º do parágrafo 1º realmente é um pouco longo e não tão claro, mas nosso trabalho no próximo vídeo, ou no vídeo que tratamos desse inciso específico, é exatamente tentar deixar mais clara essa obrigação e expor a forma de satisfazê-la a contento, de modo que essa alegação de negativo de prestação jurisdicional tenha alguma utilidade e possível êxito perante o TST. Então, assim, nós fazemos esse primeiro contato com o parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. O objetivo desse primeiro vídeo é essencialmente demonstrar o teor desse dispositivo. Em vídeos subsequentes, nós vamos tentar trazer em maior detalhe o que a jurisprudência já pôde se consolidar no sentido da aplicação de cada um desses incisos, de forma a possibilitar a melhor utilização do recurso revista, tanto de modo a não sobrecarregar o tribunal, quanto a possibilitar eventual exame da matéria de interesse da parte. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.